Olá, bom dia em Brasília, Sydney, tudo bom? Tudo bem, Marta. Tudo bom. Olha, primero que todo, muchísimas gracias por querer participar en estos diálogos desde casa que estamos haciendo contigo, atendernos desde tu casa en Brasilia a esta casa aquí en Barcelona. Y para nosotros era importante poder hablar contigo y poner la lupa esta semana en lo que está pasando en el Amazonas, sobre todo con las tribus aisladas que tú conoces también. Y recuerdo que cuando hace 6 meses nos visitaste en Casa América, Cataluña, tú dijiste ya, lo tengo aquí escrito, nos dijiste, las tribus aisladas del Amazonas han pasado de vivir un estado urgente a vivir una amenaza definitiva. Eso lo dijiste hace 6 meses, cuando nadie podía prever la situación que tenemos ahora, actualmente, y me gustaría que nos contaras si esta pandemia era algo previsible dentro de estas amenazas definitivas o era algo más que pertenecía a siglos anteriores y uno no pensaba que la amenaza pudiera ser el COVID-19, ¿no?, para estas tribus. Bem, naquela oportunidade, há 6 meses atrás, evidentemente, nós não tínhamos ainda essa questão do coronavírus. E eu, na oportunidade, a minha resposta era em função dos problemas então existentes, que já existiam naquele momento, que normalmente falam do problema político criado desde que o presidente Bolsonaro assumiu a presidência da República. Dali para frente, quer dizer, mesmo ele como candidato já fazia ameaças aos povos indígenas. Depois, quando ele assumiu a presidência, ele começou a tomar decisões contrárias aos interesses dos índios, ameaçando abrir as terras indígenas para o agronegócio, né? Para madeireiros, enfim, para tudo o que é contrário aos interesses indígenas. Então, naquela oportunidade, o que me preocupava era exatamente essa política extremamente nefasta do atual governo brasileiro contra os povos indígenas. O coronavírus ainda não tinha chegado. Não. Mas agora é a ameaça definitiva para eles? Agora nós temos uma outra situação muito difícil, né? Nós já sabemos, historicamente, de que todas essas doenças infecto-contagiosas, como gripes, de qualquer desses tipos gripais que existem por aí, são profundamente ameaçadores e como eles, ao longo da história, exterminaram e reduziram. A maior parte dos povos indígenas das Américas foram terminados por vírus. O vírus matou muito mais do que as armas, o punhal, a espada, etc. Então, o vírus sempre foi uma lástima, um látego, uma coisa horrível contra os povos indígenas. E quando ele reaparece em qualquer forma, principalmente nessa forma terrível do coronavírus, que é difícil para nós lidarmos com ele, porque é uma coisa nova. É um vírus novo, para o qual nós não desenvolvemos ainda nem vacina, nem medicamento curativo para curar ele. Então, se esse vírus para nós é extremamente perigoso, você imagina que será muito mais perigoso aos povos indígenas que não têm desenvolvido, como nós, um sistema de proteção como nós, ao longo de séculos,
que fomos desenvolvendo isso. Então, é extremamente perigoso a chegada disso em aldeias. Mas ahí, ¿cómo proceder, Sidney? Porque yo estaba leyendo ayer precisamente que para la tribu Cocama el punto de contagio fue un médico del sistema sanitario indígena que a la vuelta de un congreso en el sur de Brasil no había guardado el protocolo de distanciamiento y había sido el origen del contagio. Entonces, ¿cómo digamos, por una parte, poder proteger a estas tribus, poderles dar información, poder acercar a los sanitarios que los curen y que no sean a la vez vectores de contagio, ¿no? ¿Cómo proceder? Sim, como proceder. Se para nós já é tão difícil, nós que nos dizemos mais adiantados, mais evoluídos, como tem sido difícil manter uma coisa simples, que é ficar em casa, que é a única coisa que pode nos proteger disso, é ficar em casa. Acontece que os povos indígenas, eles são gregários, as aldeias agem e têm atitudes comunitárias, ações comunitárias. Eles estão sempre em grupos para comer, para caçar, para a vida tradicional deles é uma vida grupal. Eles estão sempre assim. Ainda que divididos, quando eles se dividem em pequenos grupos, mas sempre em grupos. Estão sempre em grupos. Então, você imagina como não seria muito mais difícil para sociedades que vivem em grupo, se tocando, comem juntos, fazem todas as coisas das suas atividades juntos, como seria difícil manter essa distância social que nós estamos tentando fazer aqui nesse país, não é? Ou no mundo inteiro, manter uma distância como a única forma de você não ficar doente é essa distância. Fora isso, não temos ainda vacina, não temos ainda. E isso será, ainda que desenvolvida, uma vacina que ainda vai demorar muito tempo, e medicamentos, fazer esse transporte até esses povos indígenas já é bastante complicado, porque os povos vivem na floresta, onde muitas vezes não tem estrada, não tem comunicação, tudo é extremamente difícil e você só faz essas coisas transportando por avião, equipes, etc. O custo também é bastante, mas numa situação como essa não se vê custo, tem que se ver a questão da saúde. Mas eu diria que o combate a epidemias dentro das comunidades indígenas é extremamente difícil. Digo isso de cátedra, de cadeira, porque eu já vivi situações como essa umas 4 ou 5 vezes com entidades, dezenas de pessoas doentes, é extremamente difícil. E é agravado ainda pelo fato de que, quando a comunidade fica doente, você não tem pessoas capazes de alimentar os que estão doentes, porque se todos estão doentes, ninguém caça, ninguém pesca, e então eles não possuem supermercado próximo, não possuem uma rede de atendimento que venha facilitar a ele. Então você começa a morrer por um problema de vírus e acaba morrendo, às vezes, até por falta de uma alimentação razoável. É muito difícil, não é impossível, mas é difícil o combate a qualquer tipo de doença infecciosa, infecto-contagiosa nas comunidades indígenas. E aí, Sidney, você pode falar para a gente qual é a situação atual? Você está sabendo? Olha, alguma coisa, porque os dados ainda não parecem confiáveis no sentido de que não chegaram ainda a ter um centro que está controlando tudo isso. Os
povos indígenas estão espalhados pela Amazônia toda, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? E estão pelo centro-oeste até o sul do Brasil. Então, coletar essas informações dessas áreas distantes não é simples, é um pouco mais difícil. Mas as últimas informações, se não me falha a memória, elas falam em 3 mortes, pelo menos. Seriam 3 mortes já no meio das comunidades. O que não se sabe é se essas mortes foram no meio da comunidade indígena ou se foram indígenas que estavam numa cidade, num local onde puderam fazer testes e confirmar que era o coronavírus. Então, é dúbia essa informação, é bastante dúbia, como está sendo dúbia todas essas informações de quantificação, que é agravada ainda pela falta de testes, as dificuldades de médico. O sistema brasileiro de saúde ainda luta com grandes dificuldades. Ele normalmente luta com dificuldades. Imagina numa situação como essa, agora agravou muito mais pela falta de médicos, falta de equipamentos, de respiradores, enfim, é uma situação bastante difícil. Agora, é fundamental saber, essas mortes foram na aldeia ou foram num centro de qualquer cidade nossa do interior ou numa capital. Isso seria uma informação que ajudaria bastante. Y en el momento actual, ¿se puede hacer alguna cosa para presionar internacionalmente y que haya una mayor protección para estas tribus aisladas del Amazonas por parte del gobierno brasileño, que es quien directamente puede estar apoyando o no apoyando desde el plano alto? Marta, eu penso que, dada a situação que vive os povos indígenas, já sem coronavírus, já valeria a pena uma ação internacional por causa da atitude do governo brasileiro, que tem sido contrária aos interesses dos povos indígenas. Essa situação, só por si só, já valeria, né, que vários países, mostrassem interesse e pressionassem de alguma forma, né, levassem ao governo brasileiro a preocupação deles com relação à saúde dos povos indígenas, com relação à política estabelecida. Somando-se a isso, vem a questão do coronavírus, que vem ratificar essa necessidade, essa preocupação de vários países, né, com relação aos povos indígenas, né? Afinal de contas, eles são cidadãos brasileiros e o mesmo direito à saúde que nós temos, os direitos humanos que temos nós, eles também são protegidos por esses mesmos direitos. É que, quando se fala aqui no Brasil e se refere à questão dos povos indígenas, parece que eles são assim uma coisa extraterrestre, não pertencem a esse mundo. Eles fazem parte da sociedade brasileira, são cidadãos do Brasil, têm direitos como todos nós, e mais direitos especiais por serem o que são: povos indígenas, com línguas diferentes, com uma vida diferente, enfim, com uma forma de estar no mundo diferente da nossa, porém que deve ser respeitada, que deve ser protegida. O Estado brasileiro tem responsabilidade na saúde, na educação, na atividade, na inclusão deles na sociedade brasileira, desses povos já em contato, como tem também responsabilidade
de proteger os povos isolados, que são mais dependentes do meio ambiente e que estão isolados. Esses são os que estão mais protegidos. Os povos realmente isolados não são os povos já em contato conosco. Há uma questão muito clara dessa definição que, às vezes, é confundida. Muita gente confunde. Fala em índios isolados quando são em contato intermitente. Então, é preciso dividir muito bem. Os isolados estão bastante protegidos, ou estavam, até que o governo feche os olhos ao avanço do desmatamento que está aí na Amazônia. E, recentemente, o diretor que combate esse desmatamento do IBAMA, um rapaz que fez o que deveria fazer, quer dizer, organizou uma ação militar com eles para retirar os invasores, e a resposta disso do ministro do Meio Ambiente foi retirar esse homem do cargo de diretor de proteção das terras desses povos. Então, por aí você vê o tamanho do perigo que existe sobre os povos indígenas. As organizações, como a Fundação Nacional do Índio, está na mão agora de um fundamentalista da New Tribes, esse pessoal que quer fazer contato com os povos indígenas. Agora você vê o contrassenso. Os índios isolados estão mais protegidos porque estão isolados. E, nesse momento, esse pessoal da New Tribe quer quebrar esse isolamento com a finalidade religiosa de levar a Bíblia, de alguma coisa assim desse tipo. Quer dizer, é um contrassenso, é um absurdo. Então, o governo, que deveria impedir isso, está simplesmente favorável a essa situação. Por isso é que eu digo que, historicamente, eu nunca vi um momento mais difícil para os povos indígenas do que este, e eu me refiro à questão política, que agora piorou, porque foi agravada por essa epidemia. Então, dois momentos se confundiram, se juntaram, se somaram e transformou nesse momento extremamente difícil para os povos indígenas. Por isso, é importante que demais países que sempre demonstraram muita atenção, principalmente a Espanha, que sempre teve um olhar com relação aos povos indígenas, um olhar benéfico, atitudes protecionistas. A Espanha tem sido, ao longo da história, um dos países que auxiliou e ajudou bastante, principalmente na questão dos povos isolados, nos ajudando bastante. E eu me refiro a um período em que eu era o presidente da FUNAI e tive grande proximidade, como sempre tive, até por razões familiares, com a Espanha. Então, eu digo que não somente a Espanha, mas os demais países europeus, ou mesmo fora da Europa, que sentem esse perigo, são informados desse perigo, eu penso que devem manifestar ao governo do Brasil a preocupação deles com essa situação. Obrigada, Cine. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada por este bate-papo virtual que a gente fez. Muchas gracias por atendernos. Nos quedamos con esa sensación de que una presión internacional puede aligerar un poco esta situación en la cual están actualmente los pueblos ancestrales del Amazonas, que tienen tanto derecho como la gente que vive en Brasilia de seguir viviendo en Brasil. Le mando un beso. Eu creio que esse é um momento de grande dificuldade dos povos indígenas e toda a oportunidade que tivermos pelas mídias, as várias mídias,
espalhadas pelo mundo, as várias modalidades, formas, jornais, imprensa, que se tiver uma oportunidade de poder explicar essa situação difícil dos povos indígenas, será muito importante. Por isso, eu é que agradeço a você a oportunidade de poder apresentar essa questão indígena extremamente difícil e que merece uma atenção urgente, não só aqui do Brasil mereceria, mas não há essa possibilidade agora, mas esse interesse internacional seria muito bem-vindo em defesa dos povos indígenas. Muchísimas gracias, Sidney. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. Até. Obrigado. Bem, você me livrou de poder falar o meu portunhol. Eu falei... Aí eu pensei que você falaria em portunhol. Aí vi que você não falou em portunhol. Vamos ver se dá para entender. Se não, a gente vai tentar de traduzir. Ok. Vamos ver. Você verifica... Você conseguiu falar mais direitinho também, não? Mas, na verdade... Sim.